O que é o eu? O eu, ele é a expressão máxima da consciência humana. Tá. Mas o eu é a emoção? O eu é a emoção, mas ele é muito mais do que a própria emoção. Tá. Então é mais do que a emocionalidade. O eu é a intelectualidade? São os pensamentos? Sim. Mas ele é muito mais do que os pensamentos. O eu é um diagnóstico de depressão? Sim, mas ele é muito maior do que a própria depressão. Ele é muito maior do que a própria síndrome do pânico. Nós somos maior do que um diagnóstico, maiores do que a nossa própria dor. A sua amiga que pensou em tirar a vida. A cada 4 segundos alguém tenta o suicídio. A cada 40 segundos alguém materializa o suicídio. E toda pessoa que pensa em morrer não quer matar a vida. Quer eliminar a sua dor, a sua angústia, o seu autoabandono. E só de saber isso já é maravilhoso. Levamos as pessoas a perceberem que por nada e por ninguém devemos vender o invendável. A nossa saúde emocional. Por nada devemos trocar aquilo que vale ouro, que é a nossa essência, nossa paz, a nossa tranquilidade. E paz e tranquilidade é os fenômenos mais importantes da felicidade. Não há felicidade sem ansiedade, não há felicidade sem angústia, não há sucesso sem fracassos. A vida é um contrato de risco. Também a emoção é um contrato de risco. Quando passamos por angústias e ansiedades, nós podemos escrever os capítulos mais importantes da nossa história nos momentos mais difíceis da nossa vida. Que no fundo, todo mundo, toda pessoa que pensa em morrer, tem fome e sede de viver. A sua amiga, ela tem fome e sede de viver. Ela só quer domesticar os fantasmas mentais que estão na mente dela. Só como o eu dela não é alimentado, nutrido, para compreender as contradições da mente, os conflitos e os cárceres mentais, ele não é empoderado. Por exemplo, se eu aprendo e treino meu eu para não comprar aquilo que não me pertence, você pode me ofender, você pode me criticar e me excluir. A minha saúde emocional é intocável, porque eu crio um filtro fundamental. Porque o que você fala é virtual, são sons. Se você não me ferir fisicamente, você não pode me ferir. Você não tem o poder de me ferir emocionalmente, a não ser que o meu eu consentir. E, sinceramente, o eu é passivo, frágil, asfixiante no mundo todo. As pessoas em situação de risco, por exemplo, risco de suicídio, como a sua amiga, ou a pessoa vivendo solidão. A solidão hoje faz parte do teatro da humanidade. As pessoas nunca estiveram tão sós no meio da multidão, tão sós, conectada com o mundo, mas não conectada consigo. A solidão social que a sua amiga está vivendo, ela é dramática, mas ela ainda é suportável. A segunda solidão é pior e é insidiosa. É a solidão do autoabandono, onde meu eu desiste de mim mesmo. E nenhum ser humano devia desistir de si mesmo. O eu tem que ser teimoso, o eu tem que ser rebelde, o eu tem que ter autoridade, o eu tem de ser o agente de mudança onde nós não abrimos concessão. Ontem eu falei no treinamento para as mulheres sobre autoestima. Autoestima não pode ter timidez. Timidez e autoestima são opostos. São opostos. Como eu orientei que você deveria falar para tua amiga, fala pro seu ex-marido, quem perdeu foi ele. Eu sou linda, maravilhosa, inteligente. Mas ele nunca comprou flores. E daí que ele não comprou flores? Passe você na floricultura. Hoje eu vou comprar o melhor buquê de flor, porque eu mereço. Sim. Quando o eu ele sai da condição de vitimista, frágil, inseguro, muda tudo. Muda a chave. O eu é como a gente nos enxerga? O eu é como a gente nos... É a representação do que nós somos? O eu é a representação do que nós somos, está correto? É a nossa identidade, é a nossa capacidade de autonomia, é a nossa capacidade de escolha, é o agente de transformação, mudança e repaginação da nossa história. Você não muda o passado, mas você muda o futuro a partir de reescrever o presente. Mas este eu não é um eu que realiza a tarefa só.
eu vou, eu faço, eu quero, eu vou comprar um carro, eu tenho uma conta para pagar, eu tenho um projeto para realizar. Não é o eu realizador de tarefas, é um eu que tem consciência de que ele é o piloto da mente humana. É o eu que tem consciência de que não apenas ele produz pensamentos, mas ele tem 4 copilotos. E também compreender isso muda tudo. 4 copilotos como gatilho da memória. Por exemplo, enquanto estou falando, você está meneando a cabeça. Não é o eu. O gatilho é o primeiro copiloto. É o fenômeno da auto-checagem. Ele dispara em nuvens, abrindo milhares de janelas ou arquivos mentais. É o segundo fenômeno. Então, o primeiro é o gatilho da memória. O segundo são as janelas da memória. O segundo copiloto. O terceiro é a âncora. Ela que gera foco, concentração. Ela que gera a eficiência ou não do processo de aprendizado. Sem foco, sem a âncora, você não consegue se concentrar, assimilar e aprender. Concordo. Só que tem um problema. A âncora pode gerar um dualismo grave. Hiperfoco, o Homo sapiens se torna Homo bios. Se alguém te ofende e você compra a ofensa, dá crédito a ela, abre janela killer, o volume de ansiedade é tão grande, naquele momento fecha o circuito da memória. Hiperfoco. Milhares de arquivos com milhões de dados não são acessados. O Homo sapiens vira um animal. Neste momento, nos primeiros segundos do hiperfoco, os pais dizem palavras que nunca deveriam dizer para os filhos. Neste momento ocorrem atos suicidas. Nesse momento pode ocorrer assassinatos. Nesse momento deflagram-se guerras. Neste momento se discrimina. A nossa espécie tem baixo nível de viabilidade. Ela é super inteligente e super criativa. Ela constrói poesias, mas arma de destruição em massa. Ela produz medicamentos, mas ela discrimina, exclui pessoas. A nossa espécie é altamente complexa, mas tem baixo nível de viabilidade, porque no hiperfoco nós desenvolvemos uma síndrome chamada predador-presa. O ser humano pode ser predador dos seus filhos. O casal, marido pode ser predador da esposa, esposa predador do marido. E nas relações de trabalho profissionais, muitas relações mais importantes não são operadas pela intelectualidade consciente, generosidade, altruísmo, empatia, encorajamento, são operacionalizadas pelos gatilhos, pelos copilotos, não pelo eu. Então detona o gatilho, abre janela aquilo, hiperfoco, e o quarto copiloto, o alto fluxo, começa a ler e reler. E vira um caos a reunião de trabalho, vira um caos as relações humanas. Até vou brincar aqui. Você lembra quando as pessoas elas fazem votos, né, num casamento, convida amigos, parentes, tem uma dificuldade financeira, mas sempre gastam muito naquele momento e fazem os votos solenes. Eu prometo que na saúde, na doença, na miséria e na fortuna, na alegria e na tristeza, por todos os dias da minha vida, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo. O inferno emocional está cheio de pessoas bem intencionadas. É ótimo, muito bom. É ótimo você prometer, mas você tem que prometer que vai treinar todos os dias, não que vai amar todos os dias. Muito porque bom. O amor começa pela emoção e só continua se houver admiração. E as pessoas não sabem disso. Então, você não ama ele quando ele te estressa. Você não ama ela quando ela é impulsiva. Vocês não amam quando vocês estão discutindo. Mas vocês podem amar se tornar admiráveis. Se ele elevou o tom de voz, a sua paz vale ouro. Você exerce ferramentas do eu como gestor da emoção. Você não compra, você abaixa o tom de voz. Você choca ele. Cara, que domínio. Né? Que domínio. E se ele também é impossível, você atua dentro de si e entende que há um charme no defeito dela. Querida, você é admiravelmente impulsiva. Fica mais... Ah, não, você não faz isso. A relação... Você faz isso, doutor? De vez em quando eu faço. Não faz. Nem sei, mas eu tive que aprender. Você consegue fazer isso? Eu tive que aprender para sobreviver. Eu quero sobreviver. É meu segredo. Às vezes eu falo que detona o gatilho, a janela aqui, hiperfoco. Não há ninguém que de vez em quando não atrita, não discute,
Você é incrível. Mas o problema, para sobreviver, você tem que relaxar mais, dançar a valsa da vida. Meu Deus. Com a mente desengessada. Mas aonde? Aonde? Os casais começam 100% saturados de afeto. Começam bem e terminam mal. A admiração é o seguinte: o primeiro dia está no ápice da admiração, ou do namoro, do casamento. Ok. Só que a admiração vai diminuindo com o tempo, porque ele vai se tornando criticista. Quem é um criticista, apontador de falhas, está apto para conviver com máquinas e consertar máquinas, mas não para formar mentes brilhantes. Criticista, quem eleva o tom de voz, não é admirável. Criticista, também não é admirável. Quem repete a mesma coisa, não é admirável. Quem pressiona, não é admirável. Quem exige reconhecimentos, não é admirável. Não encanta. Essa foi forte. Não forma janelas light. Essa foi forte. O fenômeno RAM está registrando ou janelas traumáticas ou janelas light. O que você quer? Com o seu filho, você vai dar uma bronca, você vai apontar o erro dele porque ele foi rebelde. Por que você não muda a sua política das relações interpessoais a partir dessa última fronteira da ciência? Porque aqui não é um podcast comum, nós estamos falando... aqui está sendo como se fosse uma sala de mestrado ou doutorado. Sim. Por que ao invés de constrangê-lo, você não diga: filho, papai tem orgulho de você. Você é incrível, você é inteligente. Agora pense no seu comportamento. Nesse exato momento, o teu filho vai estar em choque, porque ele está esperando mais uma bronca, mais uma pressão, mais um sermão. E você mostra elegância, admirabilidade. Você mostra grandeza, poesia nas relações interpessoais. Só que isso é treinamento, não vai funcionar do dia para a noite. Ao longo de anos, nós vamos incorporando essas ferramentas e vamos incorporando eu como gestor da mente humana.